Mensagem de Nossa Senhora de La Salette. Melaine, o que vou te dizer agora não será um segredo para sempre. Tu podes publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, devido à sua má vida, pelas suas irreverências e sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Deus vai castigar o mundo de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra, Deus vai derramar a sua cólera e ninguém poderá subtrair-se a tantos males juntos. Os chefes, os guias do povo de Deus, descuidaram-se da oração e da penitência, e o demônio ofuscou suas inteligências. Transformaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com sua cauda para fazê-los perecer. Deus permitirá o diabo pôr divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está em vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. A Itália será castigada pela sua ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Também será entregue à guerra. O sangue correrá por todas as partes. As igrejas serão encerradas e profanadas. Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos, morrerão e morrerão de uma morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que apostatarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas haverá também bispos. No ano de 1864, Lúcifer, que Deus repreenda, com grande número de demônios serão soltos do inferno. Abolirão a fé pouco a pouco, até entre as pessoas consagradas a Deus. Ele as cegará de tal maneira que, a menos que tenham uma graça particular, essas pessoas tomarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão a fé completamente e perder-se-ão muitíssimas almas. Os livros maus abundarão sobre a terra. Os espíritos das trevas ostentarão por todas as partes um relaxamento universal em tudo que respeita ao serviço de Deus e obterão um poder extraordinário sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas aos serviços desses espíritos. Algumas pessoas serão transportadas de um lugar para outro pelos mesmos, e entre eles alguns sacerdotes, por não seguirem o bom espírito do Evangelho, que é o espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. Ressuscitarão alguns mortos e justos, e ver-se-ão por toda a parte prodígios extraordinários, porque
a verdadeira fé se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Chegou o tempo que os prodígios mais assombrosos terão lugar na terra e nos ares. Ai dos príncipes da Igreja, que se tenham dedicado unicamente a entesourar riquezas sobre riquezas, e pôr a salvo a sua autoridade e a dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito de sofrer, porque por um tempo a minha igreja será entregue a grandes perseguições. Esta será a hora das trevas. A igreja terá uma crise espantosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem, toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão contra ele muitas vezes, sem poderem pôr fim a seus dias. Mas nem ele, nem o seu sucessor, que não reinará muito tempo, verão o triunfo do reino de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo plano, que será abolir e fazer esquecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda classe de vícios. Nos conventos, as flores da igreja estarão corrompidas e o demônio se converterá no rei dos seus corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado. Pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A França, Itália, Espanha e Inglaterra estarão em guerras. O sangue correrá pelas ruas. O francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano, e em seguida haverá uma guerra mundial, que será espantosa. Por algum tempo, Deus não se recordará da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia, até nas casas das pessoas, as pessoas se matarão e combaterão mutuamente. Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens trespassarão a abóbada do céu. Paris será queimada, Marsella engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muitos. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato da sua justiça e misericórdia com os justos, mandará seus anjos,
que deem a morte a todos os seus inimigos. Num abrir e fechar de olhos, os perseguidores da Igreja e de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado perecerão, e a terra voltará a ficar como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por todas as partes e os homens farão grandes progressos na fé, visto que haverá unidade entre os servos de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Um precursor do Anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá contra o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e pretenderá aniquilar o culto do Criador, para que se considere a Ele como Deus. A terra será castigada com todo gênero de pragas. Haverá guerras atrozes até a última delas, que será feita pelos 10 reis, aliados do Anticristo, os quais terão um único fim, e serão os únicos que governarão o mundo. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará mais em divertir-se. Os malvados entregar-se-ão a toda espécie de pecados. Mas os filhos da Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade. A natureza clama vingança contra os homens e treme de espanto à espera do que há de acontecer à terra, empapada de crimes. Tremei, vós, e terra, que fazeis profissão de servir a Deus, e que interiormente vós adorais a vós mesmos. Tremei, pois Deus vos entregará a seus inimigos, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais que casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu, que Deus repreenda, e dos seus seclases. Durante esse tempo, nascerá o Anticristo, de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem, que terá comunicação com a velha serpente. O seu pai será o bispo. No seu nascimento, vomitará blasfêmias, terá dentes. Numa palavra, será uma encarnação do demônio. Lançará gritos espantosos, fará prodígios e só se alimentará de impurezas. Terá irmãos, que ainda que não sejam como ele, demônios encarnados, serão filhos do mal. Na idade de 12 anos, chamará já a atenção pelas ruidosas vitórias que alcançará. Bem depressa se porão à frente de grandes exércitos, assistidos pelas legiões dos infernos. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos,
Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo causarão no globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo. Os demônios do ar, com o Anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se perverterão mais e mais. Deus cuidará dos seus fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por todas as partes, e todas as nações conhecerão a verdade. Eu dirijo um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos de Deus vivo, que reina nos céus. Clamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único verdadeiro Salvador dos homens. Clamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, aqueles que já me consagraram, a fim de que vos conduza ao meu divino Filho. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si mesmos, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e no desconhecimento do mundo. É chegado o tempo para que saiam e venham iluminar a terra. Ide mostrai-vos como filhos queridos meus. Eu estou convosco, e vós sempre, que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraças. Que o vosso zelo vos faça famintos da glória de Deus e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós que sois em pequeno número, pois eis aqui o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada e o mundo ficará consternado. Mas eis aí Enoque e Elias, cheio do Espírito de Deus, pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Virão guerras sangrentas e fome, pestes, doenças contagiosas. Haverá chuvas de saraivadas, espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares, os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá por todas as partes. Quem poderá triunfar se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará aplacar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão martirizados. A Roma pagã desaparecerá. Fogo cairá do céu e consumirá 3 cidades. O universo inteiro será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adorarão o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou o tempo, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre, eis o Rei dos Reis das trevas, eis a besta com seus súditos,
dizendo ser o Salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares, para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá, e a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre com todos os seus, nos desempenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado.